na nossa área de membros, que eu vou falar dela um pouquinho. E prometo que a minha introdução vai ser muito rápida. E aí tem a doutora Neide, tem a doutora Priscila também, que eu já estou vendo aqui que entrou agora. E aí eu quero falar com os doutores sobre o que a gente vai colocar para dentro agora da nossa área de membros, de uma maneira bem ativa agora, porque arrumei um jeito de gravar muitos vídeos aqui de uma vez só, e vai ficar muito mais rápido para eu complementar a nossa área lá de membros. Beleza? Então eu vou falar aqui bem rapidinho e depois a gente bate esse papo aí, que eu acho que vai ser bem interessante. E a gente vai trocar, enfim, aqui a ideia é trocar mesmo, e eu queria até perguntar alguma coisa para os doutores, enquanto eu vou mostrando aqui. Primeira coisa, as atualizações da OpenAI que bombaram essa semana aí, e isso vai abrir um caminho muito legal para a gente poder criar cada vez mais soluções utilizando, que o nosso propósito aqui é esse, utilizando apenas o ChatGPT, sem precisar muito de investir em outras ferramentas, enfim, e que a gente possa ter agora as automações também por aqui. Os doutores estão vendo a minha tela aí, escutando a minha voz, né? Sim, perfeito. Estão me vendo também? Tá tudo ótimo. Tô aparecendo aí também. Ah, tô. Vou colocar aqui no cantinho para não aparecer. Doutores, podem falar comigo aí. Os doutores já atualizou o. Os doutores estão aqui há mais tempo. Lembra que eu tinha aquela extensão, né? Queria falar sobre isso também. Que todas essas ferramentas que a gente vê, que a gente usa externamente, o caso, aquela extensãozinha de voz que eu utilizava, que ficava aqui azul, já não tem mais essa serventia, porque agora eles já atualizaram aqui o ditar, né? Agora a gente pode falar e ele é muito melhor, inclusive, bem mais legal. Oi, chat, tudo bem? Boa noite. E ele já consegue aí transcrever, e ele transcreve muito melhor do que aquela extensão, enfim. Então essa atualização foi muito legal, eu utilizo bastante e eu não preciso mais utilizar a ferramenta externa, né, que a gente fazia. Outra coisa que deve ter aparecido aí para os doutores é essa tal dessa galeria agora, né, que eles introduziram, que é agora o novo modelo da OpenAI o 4.0, ele ficou otimizado, né, para a gente poder fazer a criação de imagem. Até expliquei um pouquinho nas outras lives. Então eles colocaram essa galeria aqui, eu não vi muita serventia para isso com relação à produtividade, mas enfim, como disse nas outras, para deixar registrado aqui, estou estudando bastante esses prompts de criação de imagem, vendo o que faz sentido, mas agora as imagens que a gente criar aqui, ó, se os outros pedirem para criar qualquer imagem, cria uma imagem de qualquer coisa, ele vai criar e tudo vai ficar aqui salvo nessa galeria aqui, ó. Outra atualização também, quero já deixar aqui bem rapidinho, é a questão que eu percebi hoje, que em breve, doutores, a gente vai conseguir conectar com ferramentas externas. Então, o que que acontece? Essa coisa da gente fazer monitoramento de processo, ou se os doutores têm algum tipo de ferramenta que os doutores fazem a organização, aí como a DVBox, essas ferramentas assim, a OpenAI também lançou agora o que eles chamam de conectores. E a primeira coisa que eles conectaram é o GitHub. Para nós não interessa, vai interessar daqui a pouco, para mim, para eu poder fazer as soluções, mas o GitHub é um repositório de códigos de programação. Então, nota que a gente já está começando a se conectar com ferramentas externas aqui por dentro mesmo. Os doutores que têm a conta mais antigamente sabem que antes a gente só conseguia o Google Drive ou o OneDrive, né? Ou buscar os nossos documentos do nosso computador. Esses conectores aqui estão sendo testados na versão business, né? Na verdade, aquela versão de empresa, e não só. E lá na versão deles, vamos colocar assim, do outro plano, vamos colocar assim, eles já conseguem conectar com o Google Drive para ele ler e mandar, para ele trazer informações de um drive ou enviar também, trazendo aqui para o nosso uso. A gente poderia criar a petição e já pedir para ele armazenar na pasta do cliente, conectar com o e-mail. Então, essa evolução ela está vindo bem rápida. E toda vez que eu abro aqui, tem alguma coisa nova.
Outra coisa que eles fizeram, e que a gente tem essa vantagem aqui também. Aí vou perguntar depois, no nosso bate-papo, a questão dos doutores que estão usando aí bastante, e os doutores que estão chegando, não se preocupe, que eu já vou explicar como que os doutores vão aprender tudo isso. O 4.5 foi extinto da API. Quando a gente fala extinto da API, eles não vendem mais essa inteligência para outras empresas criarem ferramentas, mas eles vão deixar ele disponível aqui para a gente no Plano Plus, porque por causa do custo mesmo. Ele acabou ficando muito caro, e eu vou falar como que eles substituíram isso por uma outra inteligência. E no mais, eu vou falar disso aqui daqui a pouquinho. O que eu percebi também, venho percebendo muito, e aí é uma coisa que também quero questionar os doutores, principalmente os mais antigos que estão usando direto, é que os nossos assistentes, cada vez mais, isso não tem nenhuma documentação, doutores, que a gente consiga buscar, que a gente consiga ter esse conhecimento. É muito doido isso. É mais ou menos mesmo, meio que no uso mesmo, né? Então, por exemplo, quando eu peço agora aqui, porque eu sempre faço os testes dos prompts, né, para ver se está funcionando, e se eu pedir para ele, por exemplo, que, sei lá, crie uma petição inicial, crie. Antigamente, ele rodava automaticamente a petição. Agora, aí os doutores vão me confirmar, que estão usando aí os assistentes, é como se ele sempre agora dá um passo atrás. Agora pode ver, antes eu pedia para ele criar um modelo, alguma coisa, ele já rodava aqui uma peça, vamos colocar assim, um texto, né? Agora ele sempre me pergunta, ou ele me dá sugestões, ou ele, enfim, ele pede um insumo, né? Se houver documentos, enfim. Eu vou falar, me mostre um modelo. Eu vou explicar por que que isso acontece. E isso não fica muito claro para a gente entender qual que é o modelo que ele está usando por trás. Aqui ele vai criar um modelo, beleza. Aí nós vamos falar dos modelos agora que saíram essa semana e o que isso vai modificar para a gente também o uso e para a gente ir se adaptando, enfim. Acredito que acredito não, né? O que eles falaram na documentação é que os nossos assistentes, né, onde todo mundo está conectado no chat GPT 4.5 agora, né, com aquela janela de contexto. Então, ele é melhor para a escrita e para explorar ideias. O grande problema é que ele ainda está no experimental e a gente tem conversas limitadas, né, durante o mês. E depois usar o 4 também é muito bom. E eu vou falar agora dessas outras aqui, bem rapidinho. Vou perguntar algumas coisas para os doutores e aí depois a gente vai para a segunda parte. E aí, o que que aconteceu essa semana? Houve a extinção, vamos colocar assim, do 4.5, e eles lançaram esse modelo aqui, e eu vou explicar por que que isso aqui nos interessa e o porquê que o ChatGPT vai ficar cada vez melhor para a gente utilizar, mantendo o mesmo valor da ferramenta, né? Quando eles tiraram esse modelo da API, eles colocaram esse modelo 4.1. Não vou entrar aqui muito na ideia se é mais inteligente, se não é, porque até esses testes que eles falam tem muita manipulação. Mas o 4.1, para os autores entender, direto na API, é o que vai ser usado para poder criar soluções do tipo tudo que envolve IA, né? Rápido aqui, criar um aplicativo que envolve IA, criar um assistente que coloque ali no WhatsApp para poder responder o cliente, ou que crie qualquer tipo de ferramenta que vá utilizar a inteligência artificial, é comprado direto dessas empresas pela API. E esse é o primeiro modelo via API que já chegou à casa de 1 milhão de tokens que a OpenAI está disponibilizando. Então, começa lá na API e depois, muito provavelmente, ele vai vir para a gente usar também aqui no Plano Plus. E o que é uma janela de contexto de 1 milhão de tokens é que a gente vai poder inserir documentos muito maiores do que a gente insere hoje e ter bate-papos que os doutores vão aprender lá nas nossas aulas, que são o que eu chamo de chats inteligentes, com uma janela de contexto muito maior. Então, nós estamos falando de uma leitura mais exata de instruções e contexto longo. E ele é um modelo nano, mais barato. Isso aqui, para nós, não interessa muito nesse assunto aqui. Por quê? Porque o máximo de janela de contexto que a gente tem hoje é o ChatGPT 4.5, com mais ou menos 180 mil tokens, o que já é legal, que a gente está falando de um livro mais ou menos aí de 200 páginas,
200, 300 páginas, então de 780 mil para 1 milhão, imagine o tanto de palavra a mais que dá. Então isso aqui é uma evolução também legal. E aqui, eles também lançaram, esse aqui foi lançado que dia? Ontem, né? Antes de ontem, é essa semana. E ontem eles vieram com essa novidade aqui. E tô dando esse spoiler aqui para os doutores, não se preocupem muito com isso, que eu estou falando é do poder da ferramenta que a gente está utilizando. E o OpenAI o O3 e o O3 Mini, basicamente, é um modelo que tem muito mais capacidade de pesquisa avançada na internet, e ele é o primeiro modelo da OpenAI também que consegue pensar através de imagens. O que isso vai favorecer no futuro? Quando a gente fala de imagens no computador, não tem muito a ver, porque a gente está, né, aqui, não vai estar gravando nada, não vai estar fotografando nada pelo computador, mas pelo celular. Os doutores que trabalham aí, enfim, tem também que fazer trabalhos aí durante a correria do dia a dia. Imaginem que ele consegue pensar através de uma foto, através de uma imagem, através de um áudio e responder aquilo de uma maneira muito mais rápida. Então, eu quis trazer só isso aqui, que essas evoluções todas, esses aqui já estão disponíveis para a gente aqui, ó. E eu estou fazendo o teste de pesquisas e de pesquisas avançadas, que é a nossa dor, né? O nosso problema. Problema, né? A nossa busca é uma busca de jurisprudência mais, né, efetiva e tal. Então, quanto mais modelos a gente tiver, melhor, enfim, para a gente poder trabalhar. Lembrando que sempre eu falo isso, é sempre uma evolução da ferramenta sem custos para a gente, entre aspas, né? A gente está com a mesma ferramenta por R$ 95 e a cada semana agora ela fica mais avançada. Pontos positivos, bem legal. Pontos negativos, tudo que a gente estuda fica desatualizado mais rápido e sempre quando está movimentando essa parada de colocar novos modelos, a gente tem aqueles probleminhas, né? Que corta a resposta, cai, aí não aceita o documento, mas isso faz parte enfim, da evolução da ferramenta e cada dia mais está ficando mais inteligente e eu estou sentindo isso agora toda vez que eu estou me dedicando aí a criar novos prompts, novas coisas que eu vou trazer em breve para os doutores. Doutores, para a primeira parte é isso e queria saber dos doutores que estão usando aí, se realmente os doutores estão sentindo alguma diferença com relação à resposta do GPT em geral e do nossos assistentes. Olha, Rodrigo, eu tenho para te falar que hoje é quinta. Terça-feira para cá mudou muito o GPT, principalmente na questão de petição, confecção de petição, seja o assunto que for, porque até sexta-feira ela vinha fracionada. Até você falou, Aham. copia um pedaço. Hoje, eu já notei isso desde terça-feira, ela já vem completa, ela não vem mais em fração. Pelo menos está vindo agora, né? Não sei se você chegou a reparar isso, não. Eu reparei isso também. E aí, isso aqui é uma coisa de bastidor, porque tem muita gente que faz. Porque você pode repetir isso aqui. O que faz da gente um bom usuário da ferramenta é o uso. Então, o Dr. Celso está aqui, usa bastante, então já percebe isso num toque de olhar, opa, alguma coisa mudou. E por mais que os doutores façam uma formação, que eu esteja aqui, que assista zilhões de vídeos, esse feeling é meio de quem está usando toda hora. E eu vou explicar por que isso está acontecendo. E não é uma dificuldade, na verdade, que a gente tem. Mas esse feeling que a gente tem que pegar. Mas pode continuar. E aí, eu vou falar por que existiam os cortes, né? E porque agora não existem mais os cortes. E o que eu acho, como é que chama? Numa alucinação minha aqui, do que está acontecendo. E nesse caso também, o que acontece, doutor? A janela de contexto aumentou. Eles estão liberando mais palavras para voltar, certo? Eu vou lá, coloco os documentos, e antigamente voltava poucas palavrinhas, né? Aí ele cortava, pouca palavrinha e cortava. Agora a gente está com uma maior janela de contexto já vindo de imediato. A gente ainda precisa corrigir, lógico, né? Precisa dar o doutor pode falar até melhor que eu, mas essa janela de contexto está ficando cada vez maior, né?
Concordo com você, não pode deixar de verificar toda a resposta que vem, né. E também eu digo para ajustar o texto, assim, né, sei lá, o estilo de escrita, enfim, do jeito que cada um goste. Mas eu percebi isso também que tá acontecendo isso sim, e tá ficando cada vez ou ele dá um passo ou ele questiona. 2 coisas que tá acontecendo com os assistentes, e eu vou voltar a tela aqui pra gente conversar sobre isso. Se a gente pede para ele pesquisar alguma coisa, isso não deveria acontecer pelo que eles informam na documentação. Não deveria existir a busca dentro do assistente. A busca deveria ser só no chat GPT normal, mas ele está entregando os links já. E ele também, às vezes, ele não é questionar a palavra correta, mas ele dá um passo atrás. Ele fala assim: olha, você quer que eu faça isso para você ou prefere que eu faça assim? Isso, estou dizendo assim, se eu não mexi no prompt, e se todo mundo está usando o mesmo assistente e as respostas estão ficando diferentes, só pode ser um modelo que está sendo colocado dentro dos assistentes, que está mudando, né? E aí a gente pode ter Dando alternativa, né. ter alternativas, exatamente. Ele não dá mais aquela resposta seca. Isso aí eu não sei se isso é bom ou é ruim, então a gente pode até criar um novo modelo de prompt colocando uma negativa para ele não dar aquelas alternativas, tipo, ó, só entregue mesmo aquilo que eu estou te pedindo, ou pode ser interessante também que deixe do jeito que está, porque ele está ficando cada vez mais inteligente também para os assuntos. Isso é muito, muito, muito bacana, enfim, e eu estou tendo várias ideias para a gente fazer coisas também diferentes. Outra coisa Outra coisa que eu notei também, Rodrigo, foi o seguinte, que de um tempo para cá houve uma evolução, não estou dizendo que é 100% seguro, mas uma evolução na entrega de artigos, citação de artigos, doutrinas e jurisprudências. Claro que tem que conferir, mas olha, 90% que hoje ele te dá, está dando certo, está batendo. isso dentro mesmo, por exemplo, quando ele que a gente pode pedir de 2 formas, né, a gente pode pedir, por exemplo, numa pesquisa ativa, então eu digo assim: "Busque uma fundamentação para isso", ou eu posso simplesmente escrever assim, por exemplo: "Crie uma petição inicial e fundamente". São 2 pedidos diferentes, né. Ou eu dou para ele um contexto e falo para ele trazer sobre aquele contexto, ou ele pega aquele contexto e já tira da cabeça dele e entrega. Claro que eu não sou advogado, mas eu tendo, quando eu faço os testes aqui, a entender que aquela decisão que ele me trouxe, ela tem que ter a ver com o contexto do caso. Aí, qual que é a melhor e qual que é a pior, eu não sei. Mas, por exemplo, se eu tenho um caso que eu coloco lá, que tem a ver com justa causa, e ele busca exatamente várias decisões, e eu confiro os links que aquelas decisões têm a ver com justa causa, eu acredito, na minha ignorância, que isso já é uma boa pré-qualificação de jurisprudência. Depois o advogado vai entender qual que é melhor, não é isso? E vai tentar fundamentar a tese dele a partir dali. Então isso está acertando muito mesmo. Antigamente ele errava muito mais, e isso está ficando cada vez mais preciso mesmo, muito mais. E aí, vou compartilhar aqui bem rapidinho com porque o que que acontece também? Na guerra, né, por 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 mercado, fica fica mais uma disputa de quem lança ferramentas, vamos colocar assim, lança modelos, do que quem aprimora, né. Aí lança um, aí o outro lança outro, aí o lança outro, e o outro lança outro. Mas o que o doutor estava falando, com relação à pesquisa profunda, então basicamente, os doutores podem experimentar, enfim, isso não tem não é uma lei, né. Mas a gente tem o investigar também, que é uma ferramenta que, na minha visão, ela demora bastante para fazer a pesquisa, uma pesquisa, enfim, a maioria é jurisprudência, mas poderia ser qualquer assunto. Eu posso vir aqui e pedir. Ele vasculha bastante, né, na internet, mas esse aqui, ó, que eu estava testando hoje, e esse aqui também fazem. Se eu colocar aqui o investigar, é como se eu tivesse aqui, vou voltar, acionando
uma ferramenta, a ferramenta é busca profunda. E aqui eu utilizo o modelo que eu quero que pesquise. O 4, o 4,5. E quando eu uso esse reflexivo aqui, ele responde mais rápido. Depois os autores testem. Vai no seu chat GPT, coloca no investigar, vem aqui, escolhe o 3 e joga alguma coisa aqui para ele pesquisar. Eu não vou fazer porque ele demora bastante, mas os doutores vão ver que ele vai ficar pesquisando e mostrando o caminho que ele fez e vai dando as fontes e dá para a gente fazer vários testes. Dúvida que eu tenho, e quem falar que tem a certeza é mentiroso. Como aqui dentro a gente não consegue, e o nosso foco mesmo é bastante, né? Os assistentes, eu não consigo selecionar aqui o cérebro, né? Que eu vou. Ele é pré-qualificado. Já perguntei para o ChatGPT, já investiguei, aí chego na conclusão que ele está entre o 4, transicionando para o 4,5. Por isso que acontece isso que o doutor falou, só para a gente atualizar aqui para todo mundo entender. Quando a gente pegava, e por exemplo, vou dar um exemplo aqui qualquer. Ai, cara, ó, isso aqui é bug no meu navegador, por isso que ele não está marcando a conversa. Peraí. E essa toda hora buscar na base de conhecimento também. O que o doutor falou é que aqui mesmo assim ele vai economizar tokens também. É que antes ele cortava aqui com uma faixa branca. Tinha um ponto aqui, uma faixa branca. É como, doutores, se ele buscasse lá esse modelo de peça ou essa ordem e fosse entregando para mim em pedaços diferentes, como se ele pensasse cadenciado de uma forma. E a ideia deles é sempre economizar esses tokens. A gente está falando de uma tecnologia que é caríssima, muito cara mesmo, para a gente poder fazer essa troca aqui no chat. Então, sempre, isso aqui o ChatGPT faz. Algumas têm uma janela maior que entrega o Grok, por exemplo, ou o Claude, ele vai entregar uma janela de contexto maior, só que sempre ele vai tentar economizar, e naquele caso dos dois, ele acaba travando, ele tem alguns problemas lá, né? Mas pode ver que sempre ele vai colocar, deseja que eu adapte, ou alguma coisa assim. O que eu estou notando é que sumiu a lista branca, e que agora realmente, é que agora que a gente não tem nenhum documento, por isso que ele fez tão raso, né? Só aqui os pontos principais, é que está ficando também maior, foi isso que o doutor quis dizer, esses passos aqui que ele dá. É como eu não coloquei nenhum documento aqui, fez bem curtinho, mas aqui está ficando cada vez maior, já essa prévia. Esse primeiro documento, vamos colocar assim, esboço, vai? Esse primeiro documento que ele apresenta. E aí vem a arte da gente conseguir editar. Então vai ficando muito maior. Então isso indica para mim que aquele modelo antigo, como o doutor falou, foi substituído por um modelo mais novo, que é o 4,5. O que que isso tem a ver, Rodrigo? Para a gente poder ter mais produtividade. É que, além da janela de contexto aumentar, ele também, por natureza do desenvolvimento do modelo, ele está mais atualizado com o banco de dados que eles já coletaram. Então, o 4,5 hoje, para os doutores terem uma ideia, o 4, o banco de dados é 2023, o 4,5, o banco de dados é 2024. Com uma janela de contexto maior aqui dentro, eu posso tanto incluir documentos, perdão, maiores aqui do que eu incluía antes, porque a minha janela de contexto era menor, e eu posso também aqui dentro, quando eu for colocar os meus documentos aqui para enriquecer a base de conhecimento, também colocar mais documentos e documentos maiores. Então, a gente amplia a capacidade que a gente tem ainda de personalizar ainda mais. Então, isso que é legal. Não que o outro seja ruim, mas é como se ele ficasse uma inteligência maior e com mais amplitude de base de conhecimento. E quando ele vai fazer esse movimento, igual os autores são novos, vão entender isso depois, eu posso, por exemplo, deixar que ele busque na internet ou não. Então, vamos supor, a busca na os nossos que eu deixo para buscar na internet, até para ele poder ter essa atualização constante, enfim, das informações. Mas vamos supor que o advogado queira algo mais controlado. Se eu tiro da internet,
não busque na internet, eu só tenho 2 caminhos de busca. A base de conhecimento que a OpenAI tem, né, no 4.1, que é de 2023 para trás, e a própria base de conhecimento que eu tenho aqui, que é aquela que eu vou colocar, que pode estar mais atualizada, enfim, lógico, pode ser os meus modelos de peça. Então eu tenho um limite, né, para chegar, que já é bem bacana, não estou dizendo que é ruim. Mas ampliando para o 4.5, eu posso não querer que ele busque na internet. Por quê? Porque a busca na internet, ela já está falando de uma variável muito maior. Porque como que ele considera para fazer a busca? Ele considera para fazer uma busca aquilo que ele enxerga que é mais relevante diante do pedido que eu fiz. Aí a gente tem que ter um refino de prompt, enfim, fica mais complicado. Quando eu já entendo que ele tem na base de conhecimento dele lá os documentos jurídicos, eu estou dizendo livros e tal, e tal, e tal. Eu crio um bom comando aqui, com a personalidade, o contexto e tal. E crio a minha base de conhecimento aqui, a minha linha de erro de teste é muito menor. É bem mais fácil da gente fazer um robô, vamos colocar assim, que eu tenho um banco de dados controlado, do que um que fica no banco de dados variado, que seria a internet louca aí postando coisas, né? Aí o doutor falou, por exemplo, da jurisprudência. Então estão sendo postadas milhares de decisões a todo minuto. Como ele não entra dentro do tribunal, ele vai buscar nos blogs aí, vai buscar na página dos tribunais, e a gente sabe que quando ele faz essa leitura, ele está acertando, igual o doutor falou, cada vez mais, mas ele ainda está passível de erro. Se eu tenho meu próprio banco de jurisprudência, o erro quase chega a ser a zero. Se eu tenho o meu banco de jurisprudência e um bom prompt, aí a gente vai eliminando cada vez mais. Eu acredito que dificilmente a gente vai bater algo 100%. Do tipo, nossa, Rodrigo, bateu e acertou, não precisa mais nem do advogado. É só o cara falar no microfone, já sai a petição do outro lado. Isso aí é coisa do cinema, né? Mas isso aqui, os doutores que já usam sabem, é um excelente assistente de escrita, principalmente, né? E de pensamento, e ele está ficando cada vez mais moderno, vamos dizer assim. E outras coisas que eu percebi, que agora ele está colocando essas frasezinhas aqui, ó, tá tendo bastante mudança, né? Ó. Cada vez que eu. E parece bobagem, mas na verdade é mudança mesmo de modelo. E acredito eu, senhores, que estaremos muito próximo ainda esse ano com o GPT-5. Essas frases aqui, ó, que antigamente ele ficava fixa, né? Agora, quando eu abro um outro, agora ele não está mudando só de raiva. Mas tem hora que ele coloca o meu nome aqui, tem hora que ele coloca tudo bem, ou tem hora que ele coloca e o que vamos fazer hoje, né? Então isso aqui está ficando cada vez mais dinâmico e ficando cada vez mais personalizado. Mas eu vou explicar para os doutores isso numas próximas lives, enfim, numas próximas aulas, o que eu acredito que está acontecendo aqui. Outra coisa aqui, para eu não perder a oportunidade, é registrado aqui que essa semana, principalmente, eu ajudei alguns advogados a fazerem a assinatura do ChatGPT pelo celular. E aí alguns advogados estão tendo o problema de não sei por quê, quando a gente assina lá, ele não atualizar muito rápido. Aí eu queria saber, até aqui, porque eu sei, né? A doutora Priscila, a doutora conseguiu, doutora, assiná-la certinho? A doutora me mostrou. Consegui sim, Rodrigo, mas tive que baixar o aplicativo no celular e aí eu Sim. consegui fazer. Aí quando a doutora entrou lá no PC, Não, ainda não tive tempo de fazer isso, de entrar, Rodrigo, é porque hoje eu não trabalhei e aí eu não consegui entrar. perfeito. A doutora só vai conferir aqui depois se tá aparecendo plus aqui, ó. Aí qualquer coisa, se não tiver aparecendo, a doutora me chama lá que eu tenho uma suspeita do que isso está acontecendo. Tá ok. Beleza, o da doutora está assinado que eu vi lá. E se tiver algum doutor também vendo isso aqui depois, lá na área de membros, é só me chamar lá também que eu ajudo. Ô, Rodrigo, Oi, boa noite a todos os boa colegas noite. aí. Tudo bem? Aproveitar que você questionou essa situação dessas atualizações aí, você colocou alguma diferença entre assinatura pelo telefone e o uso no PC?
É porque a minha assinatura foi feita por telefone. Eu fiz Sim. no telefone. E eu tenho notado o seguinte: as minhas atualizações são totalmente desconexas, entendeu? Tem dia que tem uma atualização, no dia seguinte já não tem mais aquela atualização, tem uma outra. Será que tem alguma questão dessa assinatura no telefone? Porque quando a Não. gente vai para o PC, eu vejo que não tem a mesma funcionalidade que você encontra no telefone, tá entendendo? As atualizações, elas estão bem desconexas, tem dia que tem uma atualização, tem dia que você não tem mais aquela, você encontra uma outra. É assim uma coisa um pouco desconexa. Aí pode ser a questão do que eu mostro aqui, né? Aí, às vezes, do doutor ainda não atualizou, porque eles atualizam as contas não todas de uma vez. A única coisa que muda, porque o plano, ele vai ser sempre o mesmo, né? Ele vai ser sempre o Plus. Então, o plano Plus é para todo mundo. O que muda realmente é o preço que a gente paga em reais, né? E não em dólar. Mas ele tem que ser a mesma coisa para todo mundo aqui, ó. A do doutor é o plano Plus e está assinado no celular, né? Correto, assinei no celular. Eu tinha assinado pelo PC, eu Aí é. cancelei e fiz a assinatura por celular, como você recomendou. Não, faz pelo celular, o valor é um pouco menor. Aí muita gente fez isso, muita gente tinha assinatura, cancelou e fez pelo telefone. Isso. Aí o doutor usa o mesmo e-mail no PC. Mesmo e-mail, mesma coisa. Aí essa discrepância que o doutor vê entre o meu, por exemplo, ou pode ser uma coisa realmente de atualização, ou o que o doutor pode fazer? Testa isso aí amanhã ou depois. Hum. O doutor vem aqui e sai e entra de novo. Ou entra por uma aba anônima Eu uso muito a aba anônima. Ele para ver funciona melhor na aba anônima. se não ficou salvo o layout anterior. Hum. E às vezes demora para a gente fazer porque os cookies aqui estão salvos. Tenta em outra aba para ver se ele não atualiza. Eu tenho até duas contas. Eu tenho uma conta no meu e-mail, que é a conta Plus, e tenho uma conta no e-mail do escritório, que é a 0800. Então, mas eu tenho notado muito isso. Essa atualização está muito, muito desconexa. Mas ela vai atualizar sim. Se é o plano Plus, tem que atualizar. Agora, que a dificuldade, os doutores me falam aqui. Outra Ok, coisa, obrigado. doutor, só para encerrar essa primeira parte aqui. Não, vamos para a segunda parte. Os doutores têm alguma dúvida? Estão com alguma dificuldade que eu possa ajudar? E depois eu vou ir para uma segunda parte aqui que eu quero informar algumas coisas bem legais para os doutores aí. Rodrigo, eu só queria acrescentar nesse assunto que foi aventado agora pelo doutor, que eu já observei que no celular, o chat no celular, ele é diferente no início dos lançamentos do que está no PC. Nunca vai estar igual. Sempre um vai estar, vamos dizer assim, mais avançado do que o outro nos lançamentos, né? Talvez seja essa a diferença que o doutor esteja vendo. Porque eles têm a plataformas diferentes, né? Uma fica online e outra fica no aplicativo. A gente pode também ter isso aí. E de O uma Android coisa, Rodrigo, o Android tem influência nisso. o Android também. Por ser no celular, o Android, a atualização dele diverge da plataforma do PC. Não, sim, correto. Pode ter até essa diferença do uso do telefone para o uso do PC. Mas a minha conta no PC, ela não tem essa atualização tão dinâmica, sabe? Ela é uma coisa muito, muito arrastada. É aquilo que eu falei. Tem dia que você abre o chat GPT, ele tem uma atualização para você, aquela da investigação. Tem dia que você não tem. Tem dia que você é, tem dia que você tem a tarefa para fazer, para fazer uma tarefa, e tem dia que você não acha a tarefa, Tá. o ícone lá da tarefa para você fazer. Então é isso, eu tô achando que a coisa está muito,
muito desconexa, muito salpicada. Uma hora tem uma coisa, uma hora não tem a outra. A título ilustrativo, você vê o seguinte, você observa no teu Android, no Google, todos os aplicativos que você tem no celular, tá? Então, você vai no Google, você vê que pede para atualizar. A atualização é quase diária, pelo celular, tá? Por isso, diverge muito do computador, porque no celular, todo dia tem atualização. Agora, o porque ela não espelha no PC já é outra coisa. Mas você tem que sempre. A atualização a gente sempre vai acompanhar pelo celular, por causa do Android. Também, atualizar o app do Android, né? Eu vou estudar mais sobre isso também e ver como que a gente consegue ficar mais atualizado também com relação a isso, porque pode ser também que ele tenha essa, não é uma falha, mas essa discrepância mesmo entre o celular e o próprio PC, né? PC. Mas sim, de vez em quando, Ah, a live, na outra live, eu não sei se o doutor viu, tá até gravada, o meu tava todo bagunçado aqui também. Essas diferencinhas do layout, ele pode mesmo acontecer e a gente vai acredito que chega numa instabilidade quando eles pararem de lançar tanta outra coisa nova. Mas e depois ela passa, né? Ela volta ali e continua e volta ao normal, enfim. É assim, você falou nas pastas aí, a questão daquelas pastas que você pode ter determinado assunto, né? Você vai jogando determinado assunto de determinado cliente para a pasta. Tem dia que você consegue colocar, mandar alguma determinada tarefa que você fez, um trabalho, uma pesquisa, e tem dias que você não consegue. Você clica no assunto, não aparece nem enviar para a pasta. É complicado. Pode ser o Aí navegador, você deixa para mandar no outro dia. pode ser o navegador ou pode ser isso que o doutor falou também da atualização nossa, do nosso aplicativo. Aí, doutores, uma coisa que a gente precisa também dar um pouco mais de velocidade, e nós vamos ter essa solução agora, é a questão, vou até criar isso aqui agora, logo amanhã, para a gente já começar. Que a gente também dá uma velocidade a mais no nosso banco aí de ADV Bots. Eu sei que depois, de vez em quando os doutores acabam me mandando pelo WhatsApp, aí depois eu falo que eu vou criar, aí depois passa o tempo, e aí eu quero criar um formulário para os doutores poderem pedir sempre algum prompt, alguma coisa, para eu poder ir também enriquecendo aqui e vou compartilhando com todo mundo para a gente poder ter mais, enfim, mais prompts aí rodando. E acredito que os que estão aqui estão servindo bem, os advogados usam bastante, sempre estão entrando em contato comigo lá. E aí nós vamos para a nossa querida área de membros aqui, que agora já está pronta. Eu gravei um vídeo aqui, doutores, que eu não vou falar aqui o que é. Depois os doutores vão vir aqui e assistir esse vídeo, que é onde eu dou as boas-vindas, que eu falo do nosso suporte, né? E faço um tour aqui sobre a nossa área de membros. Mas o que vai acontecer aqui a partir de agora? O que eu optei para poder ter mais velocidade mesmo é economizar um pouquinho na edição do vídeo, caprichar muito no som. Então eu nem vou aparecer, serão tutoriais mesmo, que agora nós vamos entrar na parte, principalmente para os advogados novos, tem mais alguns escritórios que vão entrar, então que a gente mate essa parte realmente do chat GPT de uma maneira muito, muito prática. Claro que os doutores já estão aqui, são mais antigos, sempre acompanham, mas que todo mundo possa ficar na mesma página, que é a ideia, enfim, do método que eu desenvolvi, os doutores vão ver depois. E vai estar tudo aqui. Então, o curso. Aqui, né? Vou voltar aqui para cá. Então, os doutores vão vir aqui, ó. Comece por aqui. Clicou aqui, show de bola. Aqui eu vou dizer tudo como é que vai funcionar, mas os doutores já sabem a maioria. Dou algumas dicas aqui de aproveitamento. Rodrigo, você não está compartilhando a Rodrigo, tela. a sua tela não está compartilhada, não, hein? Aqui, ó. Vamos lá. Agora foi, né? Deixa eu ver. Agora foi. Aí eu gravei um vídeo, doutores, está aqui, ó. Os doutores todos têm acesso, né? Amanhã eu vou reforçar de novo para todo mundo pegar o acesso. A nossa área de membros aqui, agora que agora não vai sair mais do ar. E aí eu fiz o quê? A gente vai ter duas trilhas básicas, que é a trilha dos tutoriais dos cursos, né?
de ChatGPT, enfim, o que vai vir. E comecem por aqui, ó. Os doutores vão entender tudo certinho. Esse vídeo aqui já está disponível. Como disse, não estava compartilhando, uma coisa que dá bastante dificuldade é a questão dessas edições desses vídeos. Então, eu vou caprichar muito no áudio e vai ser na tela mesmo, para a gente não precisar nem ter a questão do vídeo ficar pesado, enfim, e a gente ter a qualidade HD da tela. Então, os doutores sempre verifiquem aqui se está em HD, às vezes ele está em outra resolução aqui. Mas qual que é a ideia? Vídeos curtos, onde a gente já vai pegar passo a passo e já vai conseguir fazer muito mais. Então, eu vou postar vídeo agora aqui todos os dias para a gente complementar o curso. Outra coisa que eu pensei, e aí os doutores vão entender, é a questão da obsolência, né? Ou obsolescência, não sei nem muito bem essa palavra, das nossas lives. O curso, eu consegui atualizar ele, fica legal. Mas a live tem um problema, que tudo que eu falo, na outra semana ou daqui a um mês, ela já não faz muito sentido. Então, os advogados, por exemplo, que entram hoje, os doutores que estão acompanhando é diferente, né? Mas, por exemplo, essa live de 17/10, ela já é obsoleta para nós. Ó. E aí, o que eu estou pensando em fazer, depois eu vou trazer para os doutores, e até para engajar mais também, o grupo, enfim, deixar as lives mais pertinentes dentro dos assuntos que estão mais também atualizados aqui. Então, por exemplo, a live fica aqui durante um mês, sei lá. Todo mês eu guardo as 4, vou notificando todo mundo, olha, doutores, assistam a live. Depois a gente substitui por 4 conteúdos mais extensos, mas que tenha a ver. Porque tudo isso aqui eu estou tendo que regravar tudo no curso. Por quê? Por causa da dinâmica do mercado, né? Por causa da dinâmica do próprio, enfim, da própria evolução da ferramenta. Então tem muita coisa aqui ó, que já está tudo. Aí quando a pessoa entra aqui, se ela começar por isso aqui, ela está perdida, ela não vai acompanhar a gente. Então, qual que é a ideia? Eu vou também colocar que os doutores já tenham como Aí que entra a mentoria de inicial, né? Para a pessoa ter um começo. aí na implementação nós já vamos estar aqui. Aí aqui que nós vamos entrar forte agora aqui, inclusive já gravei 3 vídeos e vou começar a subir amanhã. Que são os 4 pilares que a gente usa aqui, que é assistente, assistente, né, a base de conhecimento, os chats inteligentes, que é o que os doutores já sabem, como criar conta atualizada para 2025, para evitar, inclusive, o que o doutor está tendo, como ter boas práticas ali com relação ao Android, aquela coisa toda, como fazer a assinatura do GPT Plus do jeito certo, pelo celular, como compartilhar a conta entre o escritório de uma maneira que dê, tudo certinho. E depois, nesse primeiro, vamos colocar assim, eu não gosto dessa palavra curso, mas que o advogado saia daqui com o ChatGPT instalado, né, colocado ali, LGPD, tudo certinho, configurações, e já venha para cá. Ele já tenha a capacidade de menos aí de 2 horas, 3 horas, que vai demorar essas aulas, e já começar a utilização. Ah, legal, estou usando os assistentes. Ele vai começar a ter as dúvidas, ele me chama, coloca no grupo, e ele já está na mesma página que a gente. Posteriormente, o que a gente tem que fazer? Trabalhar em cima da criação dos próprios prompts dos doutores, que é a coisa que até que eu estou devendo. Que é o quê? A personalização. Então, começa utilizando ferramenta pronta, ganho imediato de tempo, os doutores estão aqui, pode comprovar, mas é legal que os doutores também tenham a habilidade de criar os seus próprios prompts aí com máquina de prompt jurídico e a sua própria base de conhecimento. Aí nós vamos ter um módulo de ADV Bots. Junto com aquilo que eu falei na outra live, que os doutores assistam, que é também a gente começar a criar os nossos ADV Bots de base de conhecimento, que não vou entrar aqui, né, o que é assistente de execução e assistente de confecção, assistente advogado e um assistente tutor de estudos. Eu estou ainda montando um mapa mental para a gente poder entender isso. Então, eu vou ensinar os doutores a criar vários tipos de assistentes de uma maneira muito rápida, com máquina de prompts, então aí funciona muito bem. E aí a gente focar bastante nas aulas. E aí a gente ter pelo menos 2 lives por mês com relação apenas a tira dúvidas, vamos supor, abro aqui, e quero ver os doutores trazendo, porque agora está um pouco complicado, e eu faço aqui a minha culpa, né? E peço aí até desculpas,
que não tem muito que os doutores terem dúvidas, porque eu não estou soltando conteúdo para os doutores terem dúvidas. Então fica meio que um caminho sem volta, né? Mas que eu quero é que os doutores tenham dúvidas. Como que eu faço isso? Promovendo as aulas lá dentro. Olha, estude isso daqui. E aí todo mundo vai estar mais engajado. Mas que eu quero falar, pode falar aqui, pode dar alguma sugestão, que essa é a ideia dessa live aqui, para ensinar uma sugestão para melhorar e começar a colocar as aulas aqui. A título de curiosidade, você teria algum prompt para mapa mental? Prompt de mapa mental, o ideal seria a gente... Ideal não, né? O ideal é a gente ter... Vamos ter um assistente para isso. Vamos ter um assistente para isso. Eu vou ensinar os doutores a utilizar um assistente, que uma coisa muito legal, que eu estou vendo muito nos vídeos lá de fora, é que a gente tem aqui, ó, o doutor pode até fuçar, enfim, eu gosto de dar esses spoilers sempre, que são os assistentes da própria OpenAI. E o que acontece com esses assistentes aqui? No Explorar GPT, por exemplo, eu vou fazer uma curadoria aqui de assistentes. Tem muita coisa legal aqui, disso que o doutor falou. Analista de planilha, que pensa de uma maneira mais. GPTs que fazem mapas mentais, que criam mapas mentais e que ficam junto com a própria ferramenta, né? Que faz parceria com a ferramenta. Então tem bastante coisa pronta e está na nossa disposição aqui, que já é feita pela própria empresa, tá vendo? Que aqui a gente tem várias pessoas que fizeram. Mas quando a gente vem aqui em ChatGPT, são ferramentas feitas pela própria empresa. Esse analista de dados, por exemplo, esse data analista aqui, e tem outro que analisa pesquisa, que eu vi um vídeo lá de fora, o cara fazendo fazendo conferência de cálculo com planilhas do Excel imensas aqui dentro, colocando os prompts e utilizando um chat GPT, um GPT, né? Um ADVBot, vamos colocar assim, da própria OpenAI. E aqui, doutor, tem um, e tem alguns aqui que são das próprias empresas. Mapas hereditários. E eles são conectados gratuitamente, né, com as próprias ferramentas. E aqui eu quero selecionar um que seja o quê? O mais fácil possível. Mas a gente vai ter também GPT para isso aí. Aí eu posso copiar esse GPT para criar a estrutura, eu digo, do mapa mental para nós, ou eu posso já utilizar, a gente pode utilizar um deles, enfim, da própria ferramenta, que já como é que chama? Oficial, né, da própria ferramenta, enfim, eles já criaram um prompt, enfim, acho que é até mais bem feito do que eu fazer. E aí ele se conecta direto com a ferramenta, e quando a gente clicar aqui, ele já cria o mapa mental lá gratuitamente, mas vai ter sim. Que aí vai estar aqui dentro do nosso módulo de ferramentas, que é mais fácil ainda para eu fazer, que aí vai estar tudo aqui. E aí, vou dar um spoiler aqui, uma coisa que eu vou pedir para os doutores sempre, agora que todo mundo vai começar a assistir mais, enfim, aqui dentro, vamos ver nas mentorias que é melhor. Volta. Abaixo de cada aula, eu vou colocar sempre o material de apoio que eu veja que seja pertinente. Seja um mapa mental, seja algum assistente que eu estou indicando para os doutores, seja um PDF, enfim, o que for. Então vai estar aqui no material complementar. E essa área de comentários aqui é bastante interessante para a gente poder criar aqui um local realmente de críticas positivas, enfim, faz a variação aqui e faça a crítica da aula. A crítica da aula não é uma pergunta. A crítica da aula, poderia ter mais isso aqui, poderia ter mais aquilo ali, poderia ter mais aquilo ali, para quê? Para que eu possa, quando eu for atualizar essa aula, até levar em consideração, ou não, né, a opinião dos doutores. Isso vai enriquecer também, que embaixo de todas as aulas tem isso. E aí, quando for pergunta, Rodrigo, estou com uma dúvida, aí vai direto no nosso grupo, ou me chama no WhatsApp. Eu vou reforçar isso no vídeo aqui, mas doutores podem ficar à vontade, inclusive essa sugestão do doutor, que tipo, não tem uma ferramenta de mapa mental, alguma coisa assim. Aqui os doutores têm um link a mais, né? Direto lá para o sanduíche, é só uma coisa a mais, mas sempre que eu atualizar também jogo lá no grupo, né? Jogo lá no grupo assistente, enfim, não tem que se preocupar com isso. E deixei também um sobressalente aqui da nossa comunidade também, que é só os doutores ou copiar isso aqui, ou entrar aqui direto, se tiver no WhatsApp Web, né? Ou joga ali no próprio WhatsApp dos doutores, depois entra pelo celular, é só um link para o nosso grupo, só para ficar salvo aqui e ninguém se perder. Mas o que eu queria passar para os doutores é isso. As nossas lives vão ficar cada vez mais focadas em temas que eu já dei a aula. Eu acho isso muito interessante para ninguém viajar, né?
Então, por exemplo, suba as aulas, os doutores estudem, vê a hora que acha mais legal, aí vai vir as dúvidas, vem para a live e tira dúvidas. Depois eu pego e a gente vai criando esse ciclo, que fica muito mais didático e até legal para eu me programar também aqui. Perfeito, doutores? Eu sei que é véspera de feriado hoje, que os doutores devem ter cansado aí pela semana. E é mais ou menos isso que eu queria passar para os doutores, atualizar os doutores da ideia das novos cérebros, vamos colocar assim, que a OpenAI está lançando, e informar para os doutores agora que sempre vai ter aula nova. Eu não vou segurar as aulas mais do curso, nada. Eu subi uma aula aqui, eu jogo o link lá, os doutores podem ir assistindo pedaço por pedaço, ou depois ir acompanhando o curso inteiro depois, para a gente criar essa dinâmica mesmo de sempre ter aula nova agora, tudo direto ao ponto, tutorial na tela, junto com o mapa mental, o doutor falou quando for o caso, PDF, enfim, nós vamos ter um outro tipo de dinâmica aqui, que eu acredito que vai ser bem mais interessante do que a gente está tendo, embora eu sei que tem o suporte, tem tudo, os ADB Box, mas os doutores podem ficar tranquilos que eu vou dar uma atenção muito forte agora para as aulas gravadas. E já para eu encerrar, para a gente ter uma dinâmica da criação de novos prompts, eu vou também colocar aqui, ó, alguma coisa que eu vou chamar de, sei lá, faça seu pedido, ou crie seu ADVBot, alguma coisa aqui, mas eu aviso os doutores que vai ser um formuláriozinho do Forms também. Então, os doutores podem colocar lá só o seu nome, o e-mail lá para eu saber quem foi, e coloca embaixo o assistente que gostaria que eu criasse. Eu recebo isso por e-mail, aí eu tiro, sei lá, um dia da semana específico e já crio logo uns 10 prompts e atualizo esse banco de prompts de uma vez só. E aí fica do interesse de cada um. Volto a dizer, vou explicar isso nas aulas. Isso aqui não é uma plataforma de curso. Era uma plataforma de atualização e de suporte. Então, muita coisa que eu falo aqui vai fazer super sentido para um advogado e nem muito sentido para o outro naquele momento. Só que, como os doutores agora têm 1 ano junto comigo, sempre vai fazer sentido alguma coisa. Então, quando eu falo assim, olha, doutores, usem esse assistente aqui, às vezes pode advogado falar, putz, isso aqui não faz muito sentido, mas para o outro faz muito sentido, como é o caso da criação, por exemplo, eu sempre vou me estendendo, né? Uma ferramenta muito legal, doutores, que vai substituir muita coisa na internet aí, e eu estou fazendo um curso dela, é a Gama app, que eu já dei alguma introduçãozinha para os doutores, mas ela é muito legal. Ela não faz o mapa mental propriamente dito, mas ela já cria, por exemplo, ela cria sites muito legais, além de apresentações. Essa aqui é a apresentação que eu estou rodando agora lá no canal, para os advogados poderem agendar um horário e entrar para a nossa comunidade. Isso aqui eu criei só com prompt, mas ela também cria um site disso, uma landing page mesmo. Eu vi uns caras fazendo isso aqui muito legal, uma ferramenta que tem muita coisa gratuita. É o Gama, né? E isso aqui já virou um site, ó. E automaticamente feito para celular. Só porque eu queria mostrar aqui, porque está errado o meu aqui. Mas ela é também. Por quê, Rodrigo? Porque, por exemplo, os doutores podem fazer para cliente algum tipo de apresentação, vai explicar alguma coisa numa reunião com o próprio time, joga o prompt aqui, já sai pronto. Quer fazer um site que não tem, por exemplo, ficar lidando com WordPress, ficar lidando com um monte de coisa, pode subir aqui também o domínio próprio, pode instalar pixel do Facebook e do Google para poder marcar as conversões. Isso aqui vai dar muito o que falar mesmo. Aceita vídeo, se eu quisesse colocar aqui um vídeo de apresentação, né? Botões, aqui eu não caprichei muito, mas pode colocar botões, igualzinho o site. Só que é muito mais fácil de fazer uma página aqui do que... Isso aqui para os doutores terem uma ideia, eu fiz em 5 minutos. Pedi para o ChatGPT criar o prompt, joguei aqui dentro, escolhi só o layout, escolhi a cor, e quando eu vi já estava esses 4 pontos aqui tudo feito. Aí eu dei uma ajustadinha, que é mais ou menos eu explico o que funciona para nós aqui dentro, né? Para quem é, para quem não é, qual que é a ideia do método. Aqui direto, ele já vai direto para o meu Calendly, agenda a reunião,
E eu criei muito rápido, logicamente poderia ficar muito melhor, mas a gente vai ter também um mini curso de gama lá, e que com certeza vai ajudar bastante os doutores. E é isso que eu estou falando, que às vezes para algum advogado naquele momento faz sentido, mas tem advogado que trabalha muito com apresentações. Que tem que fazer, sei lá, faz apresentação para várias finalidades aí. Tem muitos advogados aqui na nossa comunidade que são professores. Putz, aí tem que montar uma aula, tem que explicar alguma coisa. Cria o prompt ali no chat GPT, coloca ali, a apresentação é feita muito rapidamente. Então a gente vai ter tudo isso mesmo. E o que eu precisava? Eu precisava de um modelo de gravação de vídeo que ficasse muito mais rápido. Então agora o microfone melhorou bastante, a questão do áudio vai ficar 100%, porque é também otimizado por inteligência artificial. Então pode ter barulho aqui do meu lado, não vai ter problema nenhum. E como eu não apareço, eu nem me preocupo com iluminação, com nada. E a gente vai colocar muita coisa aí, porque eu consigo gravar o português claro, um vídeo, 2 vídeos, 3 vídeos, 4 vídeos até num dia só. Porque são 40 minutos de gravação, eu corto só o começo, o fim, a aula está pronta. Então se preparem bastante, porque a partir da semana que vem, a gente vai ter bastante atualização aqui, passo a passo certinho, chat GPT, depois notebook LM, depois outras coisas que eu quero trazer aqui, que são bem legais, e agora a gente vai para cima mesmo. Perfeito, doutores? Eu agradeço demais, consegui ficar dentro de 1 hora aí, ficamos dentro da 1 hora para não ficar muito longo. Se os doutores não tiverem mais nenhuma pergunta, enfim, eu já me encerro por aqui. Tudo tranquilo? Boa Páscoa para todos, muita saúde. Isso, e agora a gente vai para 2 feriados seguidos, né? Agora a gente tem um feriado dia 1º, mas aí a gente vai combinando lá, que o dia 1º é dia do trabalho, né? Quinta-feira já. E agora a gente já tem amanhã. Ixi, é muito feriado, né? Mas aí a gente combina, eu solto lá uma enquete lá. E se os doutores quiserem participar também no dia do trabalho, eu faço aqui também, a gente pode discutir alguma coisa, enfim, a gente combina até lá. Perfeito, doutores. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite aí, boa noite a todos aí. Uma boa Páscoa também. Para os doutores que vão assistir as aulas, escutar agora no final de semana e estiverem aqui, se tiverem dúvidas, pode me chamar no WhatsApp, que eu vou estar lá também, ou se quiserem testar, se quiserem, enfim, me chamar também no final de semana, podem ficar à vontade também, ou coloca lá no grupo que eu vou respondendo, e podem ficar espertos no grupo, que agora a gente vai ter aula, bem dizer lá, quase todo dia a partir da semana que vem, tá bom? Doutores, obrigado, excelente feriado a todos, e qualquer coisa Boa noite aí, igualmente a todos. Boa noite a todos. Uma feliz Páscoa. para todos nós, valeu!